Aqui no livro de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11 em diante, está escrito assim: Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. Ontem à noite, eu preguei sobre essa palavra na igreja, né? Tinha poucas pessoas, mas eu preguei essa palavra. E a palavra foi para quem foi lá, né? Não é para quem não foi. E eu estou gravando esse vídeo por uma razão muito simples, porque há muita coisa o que falar aqui e eu não vou repetir o que eu disse ontem. Eu vou tentar dar uma abordagem diferente. Eu quero dar aqui uma abordagem ainda maior. Quer dizer, eu estou lendo para acrescentar algo mais àquela palavra que eu preguei ontem. E pegar aquilo que eu acredito que é a essência dessa palavra. Todo mundo conhece a passagem de 1 Coríntios capítulo 13 e que sabe que fala sobre o amor, né? Coisa que muita gente nem sabe o que é amor. E lá eu expliquei isso, o que era o amor. E por que a gente tem que ter essas três coisas na nossa vida? Fé, esperança e amor. Com fé, esperança e amor, você vai viver essa vida, viver feliz e esperar a vida eterna. Sem essas coisas você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar patinando a vida inteira nesse mundo, sofrendo, né? Vivendo uma vida angustiada, vivendo de frustração em frustração. E por mais que você aproveite esse mundo, e se você aproveita, é bom que você aproveite mesmo, porque quando chegar lá no final você não vai ter nada. O que você vai ter é o que você tem nesse mundo mesmo. Mas aquele que escolhe sofrer com o povo de Deus e guardar a sua vida para vivê-la na eternidade, esse precisa desses três elementos: a fé, a esperança e o amor. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa palavra, né? Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Você sabe que uma criança, quando ela fala de forma imperfeita. A fala dela é engraçada, ela descreve as coisas de uma forma diferente, ela imagina as coisas diferente, é diferente de um adulto. Ela percebe as coisas, mas ela não sabe com perfeição do que ela está falando. Então os adultos pensam com perfeição e sabem o que estão dizendo. Nesse caso, o que o apóstolo Paulo está dizendo, que hoje a nossa vida, a vida aqui na terra, para nós, os salvos, é como se nós fôssemos crianças. Nós vemos através de um espelho. E aí eu botei essa imagem de um carro, que com o carro com espelho embaçado, você tem uma ideia do que tem lá fora, mas você não vê de fato o que é que está ali fora. Assim, nós pensamos na vinda de Jesus, nós falamos das coisas de Deus, nós falamos da vida eterna, nós falamos que um dia vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, coisas desse tipo, mas nós não fazemos a menor ideia do que isso significa. A gente não faz a menor ideia do que isso significa. Então o apóstolo Paulo diz assim: hoje nós vemos isso tudo como através de um espelho, em enigmas, né? Nós podemos imaginar a vinda de Jesus nas nuvens, nós podemos imaginar a Nova Jerusalém, nós podemos imaginar as coisas, mas nós não temos consciência plena do que significam essas coisas. Né? Quando um ser humano chega diante da morte, que ele dá entrada no hospital com um câncer terminal, com um tumor no cérebro, com uma doença terminal, ele se depara com uma realidade que ele não consegue enxergar. Nós sabemos disso
enquanto estamos vivos, mas até que nós chegamos à porta da morte, nós não compreendemos o que significa viver essa vida segundo a vontade de Deus. Nós vivemos como loucos, né? Como pessoas que não têm entendimento, vivemos como verdadeiros loucos. É o que a Bíblia diz, né? Que as pessoas vivem como alienadas de Deus. Aí até que ela chega na porta da morte, aí ela tem uma consciência, aí tudo se torna claro na vida dela. Se torna claro o quê? Que a vida é inútil, que a vida não tem valor nenhum, que a vida acaba, que tudo no mundo passa, que tudo acaba e que a nossa vida nesse mundo não tem sentido nenhum, porque a morte tira todo o sentido da vida. E aí a gente vê por que as pessoas não têm esse entendimento e esse apego à fé, porque elas não vivem com essas coisas. Elas como eu, e você como eu, nós não compreendemos do que estamos falando. Nós falamos da vinda de Jesus, do julgamento eterno, falamos do inferno, falamos do céu, mas nós não temos compreensão plena do que isso significa. Assim como uma criança que até chegar à idade adulta, ela não sabe falar direito, não sabe pensar direito, não sabe se expressar direito, assim nós também. O dia, quando essas coisas se cumprirem, quando as promessas de Deus se cumprirem, aí nós vamos ter claramente o entendimento das coisas que hoje se passa aqui, que a gente não pode compreender. Mas então compreenderemos aquilo perfeitamente. E por isso que ele diz assim... É por isso que ele diz que isso nós vemos como num espelho. Claro, nós não fazemos ideia do que significa o outro lado. Alguns chegam a dizer assim, quando eu morrer, eu chegar no céu, eu vou perguntar para Deus. Você não vai perguntar coisa nenhuma, você nem sabe como é lá. Você vai chegar nem aos pés do anjo menor que existe lá no céu, você não pode não chegar lá. Você pode ir direto para as portas do inferno, você nunca vai ver a glória de Deus, você não vai perguntar coisa nenhuma. A gente não entende nada do que está do outro lado. Tudo que a gente pode fazer é viver com fé, esperança e amor. A fé é o que nos conduz à presença de Deus. A fé é que nos faz acreditar que Deus existe. E quando a nossa fé é uma fé autêntica, é uma fé verdadeira, ela não é uma fé fingida, então tudo que nós fazemos nessa vida, nós levamos em consideração que Deus existe e governa todas as coisas segundo a sua vontade e segundo a sua sabedoria, e que ele não vai governar o mundo pela nossa cabeça e pela nossa maneira de ver e de pensar as coisas. Então, a fé é o que nos conduz, que nos coloca em ação. A fé sem as obras é morta. Uma pessoa que acredita em Deus, mas vive como um ímpio, de fato ele não acredita em Deus, ele vive como um incrédulo e como um ímpio. E é exatamente o fato dele ser ímpio, dele ser incrédulo, que ele vai pagar, ele vai ser condenado. Por que eu estou sendo condenado? Estou sendo condenado porque eu não acreditava em Deus. Por quê? Porque Deus sabe que você tem capacidade e condições de acreditar e você escolhe não acreditar porque você quer viver uma vida alienada dele, então você prefere... Na verdade, não é que você não crê em Deus, você ignora a existência de Deus. Então a fé é importante na nossa vida porque tudo que nós fazemos, nós relacionamos as nossas atitudes, nossos atos, nossas decisões com a certeza absoluta de que Deus existe. A esperança é tudo que você precisa na vida. Diz um ditado que a esperança é a última que morre, e de fato, né? Porque a esperança é tudo que nos faz. A esperança é a perseverança. Quando você vive com esperança da vida eterna, quando você vive na esperança que Deus vai fazer um novo céu, uma nova terra, quando você vive na esperança que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, toda dor, toda tristeza, que você viverá eternamente com Deus, vivendo feliz para sempre eternamente, sem nunca morrer, isso é a esperança. Essa esperança me mantém vivo. Essa esperança, ela é um farol que está sempre me levando para adiante. E quem não tem essa esperança é uma pessoa terrena que coloca
toda a sua esperança no trabalho, na riqueza, no dinheiro, nos seus próprios planos, que tudo vira pó. Quando chega em qualquer momento, não precisa chegar à velhice, não precisa chegar a nada. Essa sua esperança que é colocada na carne, nas coisas desse mundo, é uma esperança vã que pode ser cortada e acabada a qualquer momento. A esperança de quem tem fé em Deus, ela vai além da morte. Ela não acaba com a morte, porque ela é uma esperança que tem como âncora da alma as promessas de Deus. Então, a fé e a esperança são essas coisas. Eu tenho esperança de viver eternamente. Eu tenho esperança que viverei para sempre em gozo, alegria e felicidade. Eu tenho esperança de contemplar a glória de Deus no seu trono, porque eu tenho fé nele, porque eu acredito nele. Agora, o que é o amor? Vamos à questão do amor. O amor é a prática do bem. O amor é que faz a prática do bem. Inclusive, ontem eu toquei num assunto a respeito de depressão, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria que Deus dá ao nosso coração, o fruto do Espírito Santo é alegria, paz, comunhão. A alegria é um fruto do Espírito Santo. A alegria não é o que me faz andar dando gargalhadas e contando piada. A alegria que Deus coloca no nosso coração é uma coisa que nós não conseguimos explicar. Mas essa alegria existe. Mas há pessoas que vivem em depressão. As causas de uma depressão, de uma tristeza profunda, e para um cristão, eu falo, porque para os ímpios não adianta, eles têm que morrer tomando remédio mesmo, porque é uma doença. Mas para um cristão, ele precisa saber que a alegria é fruto do Espírito Santo. A depressão é fruto de um coração ruim, de uma pessoa cheia de rancor, de uma pessoa cheia de ressentimentos, de uma pessoa cheia de ódio, que não sabe o que é o amor. Que amor não é um sentimento. Amor é um mandamento de Deus, é uma virtude que Deus nos dá para a prática do bem. Se nós não gostamos de uma pessoa, não precisamos ficar falando mal dela, não precisamos odiá-la, não precisamos fazer nada, precisamos apenas fazer o bem. Isso é o amor. E a pessoa que não tem amor, ela é cheia de ressentimentos, cheia de ódio, de angústia, de tristeza. Enche sua mente com essas porcarias que existem aí na internet. Na internet só aparece morte, estupro, decapitação, mutilação, coisas desse tipo que enchem a cabeça da pessoa, que mexem com o cérebro, com os neurônios dela e trazem essa angústia no coração dele. Aí a pessoa mergulha numa depressão profunda porque o coração dela é mau. O coração está cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de maldade, cheio de perversidade. Quando tem oportunidade de fazer mal, quando uma pessoa faz mal para ele e ele vai pedir perdão, ela vira a cara. Onde já se viu isso? Que crente existe de uma forma dessa? Um crente tem que saber perdoar. Se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes... Não 7, mas 70 vezes 7. Se ele vier 70 vezes 7 pecar contra você e ele vier diante de você pedir perdão, você tem que perdoar. Mas os crentes de coração ruim, que não são crentes coisa nenhuma, não perdoa, não sabe perdoar, não sabe o que é o amor. Mas o amor, um dia a nossa fé vai acabar. Por quê? Porque eu acredito em Deus sem ver, mas um dia eu vou ver Deus face a face, então não preciso mais de fé, porque aquilo é real. A esperança também vai acabar, porque a esperança é uma coisa que eu espero, que está muito além de mim. Um dia aquela coisa vai se tornar realidade, acabou a esperança, agora eu vivo de uma realidade, não vivo mais de esperança. Mas o amor é aquilo que permanece hoje aqui e lá na eternidade. Lá no céu, as pessoas se amam, as pessoas se respeitam, as pessoas fazem o bem, elas estão na presença de Deus porque aprenderam a obedecer o Senhor e a fazer o que é bom. Aprenderam aqui na terra, no meio das trevas, das dificuldades, da luta, das angústias, das tristezas, dos problemas. Aprenderam a andar com Deus fazendo o bem. Portanto, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor.
Porque o amor não pode acabar. O amor é nada mais, nada menos do que a prática do bem. Às vezes tem pessoas que, para nos provocar, dizem assim: eu duvido que alguém consiga amar um inimigo. Como não pode amar um inimigo? Se você compreender que a prática do bem o verdadeiro amor é a prática do bem, você vai entender que é possível amar um inimigo. Por quê? Porque Deus é amor, mas Ele odeia aquele que comete o pecado. Ele não odeia o pecado, Ele odeia o pecador. Ele odeia aquele que pratica a maldade, mas Ele é amor. Por que Ele é amor? Porque Ele faz bem a essa pessoa. Porque Ele faz com que o sol nasça sobre os justos e os injustos, que a chuva caia sobre os bons e os maus. Deus é amor porque Ele é bom. Mas isso não impede ele de sentir raiva, de sentir ódio daquele que pratica o mal, daquele que pratica a injustiça. Portanto, pense nisso. Você precisa de 3 coisas para viver nesse mundo: fé, esperança e o amor. Mas não se esqueça que o maior desses 3 é o amor. E o amor é a prática do bem. Seja feliz fazendo o bem aos outros. Porque, como diz um ditado, fazer bem faz bem. E você vai ser feliz, você vai sentir a alegria do Senhor no seu coração quando você aprender a praticar o bem, porque esta é a vida e o dever de um verdadeiro cristão que acredita em Deus, que tem fé em Deus e guarda no seu coração a esperança da vida eterna. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém.